professor. Eu tô Cada aqui. produto novo, cada melhoria, ele vai conquistando mais clientes, vai buscando novos mercados, né? Só para saber mesmo que estava aí. Pessoal, então, funciona desta forma. Eu só vou mostrar aqui para vocês, para que a gente comece as discussões. Eu acho que a gente já bateu agora o nosso horário, que é o horário que nós tínhamos programado. É o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês o mapa, que é o nosso objetivo da nossa aula. É esse aqui, não é esse, não, o anterior. Vocês chegaram a ver aí da Gerdau? Não sei se alguém chegou. Esse mapa estratégico, que é o mapa da Gerdau. Vocês viram que eu estou dando para vocês um processo. E aí é interessante a gente deixar isso claro, que nós estamos dando aqui para vocês conceitos, mas não são conceitos teóricos, são conceitos de mercado. Ó, esse é o mapa estratégico da Gerdau. É isso aqui que no final da nossa aula, nós temos aí até o dia 19 para poder criar um mapa estratégico inteiro desse jeito. E aí, não só aqui, mas a gente vai assimilar com outra ferramenta de gestão que eu vou apresentar para vocês. Mas esse é o mapa estratégico da Gerdau. Qual que é a estratégia dela? Ser uma empresa internacional de classe mundial. Está projetado aí para vocês? Sim. Professor, está projetado. Tá. Então, ser uma empresa internacional de classe mundial, ou seja, o foco dela, uma empresa de classe mundial, uma empresa que tem um reconhecimento no mundo inteiro. Olha o nível de estratégia da Gerdau. Então, eles querem ser uma empresa conhecida mundialmente. E aí, a perspectiva financeira dela é manter a liderança de mercado, ou seja, eles conseguiram, baseado nessa questão do que eles trabalham, né, essa questão de aço, ter uma liderança de mercado. E eles querem ter uma perspectiva financeira e manter a liderança numa eficiência operacional de menor custo. Quando eu falo nessa eficiência operacional de menor custo, ou seja, eu já vou logo aqui nos processos. Então, eles têm processos extremamente pesados, porque eles vão crescer, diminuindo o custo. Eu vou ter que liberar mais uma pessoa aqui, só um momento. É o Hugo, novamente. Nesse item aqui, até para a gente ir lá para o artigo que a gente propôs, fica mais fácil aquela questão teórica que eu estava falando para vocês lá, aquela questão conceitual. Eles têm uma perspectiva financeira de ter um crescimento, de aumentar o mercado e reduzir custo. Olha que, você pode imaginar o desafio deles? Eles querem crescer, aumentar o mercado e reduzir custo. Você imagina o trabalho do pessoal de controladoria, auditoria deles, crescendo, aumentando o mercado e reduzindo o custo. Essa matemática fecha? Vocês da área de controladoria finança, esta matemática fecha? Eu quero crescer, quero aumentar o mercado, mas com custos reduzidos. Ô, Jailton, você ter um produto de qualidade e um controle muito bem feito, pode ser que fecha, mas não é fácil. Não. Mas é possível mediante isso. Se já tem por exemplo, a Gerdau, ela tem um nome muito forte no mercado. Ela não tem dificuldade para repassar o produto. E se conseguir reduzir o custo, que para mim talvez é o que falta para continuar esse objetivo deles, essa conta fecha. Só que, igual eu te falando, não é fácil. Tem que continuar com os controles rígidos e outras ações que têm que ser tomadas. Então, assim, eles falaram o seguinte, olha, o nosso setor de controladoria, finanças, o nosso setor quer crescer, e a gente vai liberar o dinheiro para crescer, a gente vai aumentar o mercado, mas a gente vai ficar de olho nos custos. Aí, olha o que eles querem colocar para o cliente, a perspectiva de cliente dele, oferecer qualidade diferenciada, percebida e valorizada, ou seja, não é só percebida de estar, o cliente valorize, ou seja, mesmo se eles colocarem um produto mais caro, que o cliente consiga entender por que é mais caro.
Ousado, né? É ousado, mas é o que nós estávamos falando agora há pouco a Coca-Cola. A Coca-Cola não aumentou o preço, mas diminuiu a quantidade e a gente continua comprando. Exatamente. É o melhor exemplo. O melhor exemplo. Entende como essa questão de qualidade diferenciada percebida e valorizada, porque o deles aqui não é só percebida, tem que ser valorizada, e contribuir, perspectiva de cliente, contribuir para o desenvolvimento das comunidades em que atua. Eu acredito que depois daquela questão da Vale, todo mundo que mexe com minério, aço, ou que possa destruir o meio ambiente, se não colocar que o cliente entenda que eles não destruam a comunidade local, enfim, isso entra na estratégia de perspectiva de cliente. Então, eles querem que o cliente, inclusive, percebam que eles, apesar de utilizarem, né, os recursos naturais, eles criem ações para que possa devolver de alguma forma. Está entendendo que quando a gente começa, olha o nível de estratégia, mas eles querem ser uma empresa de foco mundial. Eu juro para vocês, baseado no que eu tenho ouvido de vocês, eu acredito que para quem gosta, né, dessa pegada mais de, né, de ir para uma pegada de gestão, colocar o MBA de vocês para jogo, Uzi Minas, Arcelor, Mannesmann, Unimed, que são empresas que vocês têm, se vocês querem atuar colocando aí uma controladoria, auditoria, com esse conhecimento que vocês têm, ou estão aprendendo dentro de um processo de uma empresa, é fundamental vocês já começarem a ter um olhar para dentro dessas empresas, porque o que vocês estão vendo aqui em MBA é a prática de mercado deles, né? Exatamente isso aí que vocês vão aprender isso, baseado e buscando referência aí na formação de vocês. Acho que tem uma pessoa querendo entrar. Não tem não. Aí o que acontece? Eu vou projetar aqui novamente. Aí eu vou chamar. Projetou aí, não? Nós estamos vendo o case da Gerdau. Isso. Está projetada aí a tela do... Tá assim. Na realidade, isso aí é o case da Gerdau com o mapa estratégico deles. Aí, na perspectiva financeira, tem 3 tópicos. Na perspectiva de cliente, ele só manda assim um recado. Eu quero que o meu cliente tenha uma qualidade diferenciada, percebida e valorizada. Você imagina o pessoal de marketing e operacionalização como tem que se fazer para isso aí. Né? A área comercial vai ter que ter um desafio. Agora, quando entra na perspectiva de processo, olha o tanto de caixinha. Para poder responder, oferecer essa qualidade percebida e para poder uma redução de custos na área financeira, eles vão desenvolver novos produtos, fortalecer o atendimento relacionado ao cliente, ó, ligado nessa caixa, otimizar a operação de atendimento da demanda, melhorar a eficiência dos processos produtivos, manter a conformidade com a legislação ambiental e melhorar a eficiência dos investimentos. Ou seja, tudo que foi investido aqui, suponha que foi investido aqui 30 milhões nos processos internos. O ideal é que a gente consiga usar menos que 30 milhões. É sinal que a gente está usando com a eficiência dos investimentos colocados. Então, eles vão desenvolver novos produtos para oferecer essa qualidade aqui, vai fortalecer o atendimento e relacionamento com quem consome os produtos da Gerdau, vai otimizar a operação de atendimento da demanda. Quando a empresa coloca assim, ó, otimizar a operação de atendimento da demanda, é sinal que eles têm problemas internos do que entra, do que é solicitado e do que é entregue. Então, para falar otimizar, na realidade, eles estão fazendo uma melhoria interna da operação de atendimento da demanda. E melhorar a eficiência dos processos produtivos. Então, os processos serão todos alterados para poder responder essa qualidade percebida e para melhorar os custos, ou seja, eu vou diminuir pessoas, investir em equipamentos para ter uma eficiência produtiva. Aí eu consigo reduzir esse custo e oferecer uma qualidade percebida. Manter a conformidade de legislação ambiental, eu contribuo aqui para o desenvolvimento da onde atuo e melhorar a gestão dos investimentos. Então, todos os processos, todas as perspectivas, elas têm que estar alinhadas uma à outra. E aí, no aprendizado que eu falei para vocês que precisam ter, a gente vai desenvolver competências. Aí, eles já determinam que tipo de competência eles querem que os novos funcionários ou que os funcionários, a partir de agora, tenham. E orientar a empresa para resultado. Eles querem colocar
que os funcionários deles todos sejam orientados para resultados, ou seja, mesmo aquele funcionário lá operacional entenda de indicador. É mais ou menos como a Ambev faz. Se você pega um vendedor da Ambev, se você pega uma pessoa, qualquer pessoa interna, o vendedor da Ambev sabe qual que é a meta dele diária. Se ele não vendeu hoje, ele já começa amanhã negativo e no final do dia ele te fala qual que é a meta que ele tem que fazer no dia seguinte. É orientação para resultado. As pessoas, todas elas sabem o que o trabalho delas significa para o resultado do indicador que a empresa tem. E garantir a segurança no meio ambiente do trabalho. Então, ninguém machuca internamente, eu contribuo com o desenvolvimento, tenho uma imagem boa perante os meus clientes. Ok? Então, a perspectiva de aprendizado deles serão competências específicas, um pessoal orientado para o resultado e garantir aí um ambiente de trabalho. Então, eu vou começar ao contrário. A Gerdau tem competências específicas e funcionários orientados para o resultado. Eles desenharam novos processos internos. Esses processos internos resultou numa qualidade percebida para os clientes. Esses clientes consumiram e fez com que o negócio da Gerdau crescesse. Consequentemente, aumentou o mercado. Então, quando a gente cria uma estratégia, todos os 4 têm que estar respondendo uma a outra, até chegar aqui nessa perspectiva de aprendizado. A empresa passou pela financeiro, cliente, processo e agora obtém um aprendizado específico que talvez seja o que faz a empresa ter uma vantagem competitiva. O seu capital humano é capaz de dar respostas no processo produtivo. Então, tudo que vocês vão criar, alguém vai ter que executar. E vai estar aqui nessa perspectiva de pessoas e aprendizado. É muito complexo ou foi tranquilo? É tranquilo para a gente tocar? Quem está falando é Eduardo, tá, Jair? Para mim, eu tirei daí, agora eu consigo ver. Tá. Para mim, assim, né? Acaba sendo da forma que você está se colocando, é muita novidade, mas muito claro e possível dar continuidade no processo, entendeu? Uhum. Para mim está tranquilo. A sua área é qual, Eduardo? Eu trabalho no setor financeiro. Mas você falando aí de procurar outras empresas, grandes empresas, né, para a gente colocar o MBA em prática, eu trabalho numa empresa de médio porte, com faturamento considerável, numa empresa, num polo industrial considerável, que é em Lagoa Santa, uma empresa, vamos considerar grande, né? Mas, assim, faturamento de mais de 100 milhões por ano. E eu estou tendo, só para você ter uma ideia, quando eu falo, às vezes, da dificuldade que a gente tem na empresa, de algumas coisas, até de melhoria mesmo, eu estava observando esses dias, né? A gente tem lá as contas de financeiro, que é despesas e receitas, e as despesas a gente paga lá, às vezes, muitos juros, o fornecedor, pelo atraso de pagamento, tarifas elevadas aos bancos, tudo por causa da pressa do dia a dia. Eu particularmente estou também fazendo os indicadores do setor, especificamente do setor financeiro, e tentando expandir para os demais setores, mas eu estou tendo uma barreira, olha para você ver, eu consegui identificar a possibilidade de fazer a gestão dessas contas de despesas e a gente ter aí um ganho, né, ou uma redução de custo de, no mínimo, o valor superior ao meu salário. E mesmo assim eu tenho dificuldade de ter, de conseguir uma aprovação para mim trabalhar diretamente nessa demanda, entende? Eu não vejo as empresas hoje realmente com a mente tão aberta. Aí eu estou falando sem ser essas gigantescas, essas menores, com a mente tão aberta para a gente tentar trazer algum resultado. Aí eu não sei se é o perfil do gestor, ou o gestor já acha que o que ele tem lá é suficiente, não para ouvir, ou talvez está ligado também à forma de abordagem, de apresentação da intenção do trabalho a ser feito. Mas regularmente, eu vejo essa dificuldade. Olha, Eduardo, talvez, eu vou te falar assim, é muito mais uma relação de poder do que a empresa não acatar isso, entende? Assim, é muito mais uma questão do seu gestor, né? Não sei se você tem algum gestor, dele não querer ouvir, é muito mais uma decisão relacionada a poder do que a empresa
como um todo, não querer ter algo que vai trazer uma receita, sabe? Sem ter nenhum tipo de despesa. Né? É uma matemática fácil. Agora, essa questão de estratégia, e aí eu só quero que vocês entendam o time que nossa disciplina vai ter. Aqui, vocês estão tendo capital intelectual, vocês estão criando a estratégia, certo? Só que quando você joga essa estratégia lá para o tático, aí começa a acontecer isso aí que você está falando. É como Que se muitas... fosse na segunda ou na terceira etapa já do processo, né? Exatamente. Porque assim, vocês estão falando, a gente vai criar uma estratégia X. Ah, eu quero ter um crescimento de 3,8%. Quando eu jogo aí já fiz aqui os 4 itens aí: financeiro, cliente, processo interno e aprendizado. Pronto, já está tudo bonitinho, eu quero esse 3,8. Eu jogo um indicador, por exemplo, setor financeiro. Se o seu gestor bate esse indicador, baseado no que foi dado para ele vai estar ali, ó, tranquilo. Ele não vai ter essa. Não estou generalizando, tá? Só exemplificando. Ele não vai ter assim, poxa, se eu reduzir 2,8 e a minha meta é 3, a minha meta é 3, eu cheguei 3,1, ok, já estou acima da minha meta, consigo fazer uma entrega. Mas esse pensamento de que a gente pode fazer essa melhoria contínua ainda continua sendo um dilema nas administrações no gerenciamento de empresas brasileiras. Mesmo empresa, não se iluda, de grande porte. Mesmo empresa de grande porte. Esse jeitinho nosso brasileiro de gerenciar ainda é muito. A gente ainda está no processo de amadurecer, sabe? De entender um pouco o que é fazer gestão, tanto operacional, quanto tático, quanto estratégico. E, Levando. Pode continuar, desculpa. E também eu levo em consideração a forma como que está sendo apresentado. Porque talvez, baseado em algumas ferramentas que nós podemos utilizar aqui, talvez auxilie você ou qualquer outra pessoa a apresentar este plano de uma forma mais ilustrativa. Porque o que vocês viram aqui do mapa estratégico, ele é só um resumo, mas ele é todo descrito, ele é todo... então, ele é traduzido para as áreas operacionais de gestão e operação. Eu não sei como você tem apresentado isso, mas talvez a gente pode te auxiliar de uma próxima oportunidade você apresentar de uma forma estruturada, entendeu? Bacana, bacana. Alguém mais quer fazer algum comentário? Paula, sua mãozinha está levantada, você quer falar alguma coisa? Ô, professor, não, é que acho que eu apertei errado aqui, tá? Desculpa. Tranquilo. Pessoal, vamos lá. Todo mundo chegou a dar uma lida, né, ou parte do artigo? Como que foi? Misericórdia. Eu li o artigo. Eu também eu li o artigo, Jailton. Achou ruim, achou pesado, achou teórico? É confuso, fácil? Como que foi? Como você falou, ele é bem leve a leitura dele. Trata ali o início sobre questões históricas, né, da evolução, da importância do controller, né, desde a manipulação dos dados até as análises, a importância para a tomada de decisão. E no final dá uma ressaltada naqueles pontos até que você tinha comentado em aula a respeito dos pontos que os processos que tem que ser para fazer a mudança interna dentro da organização, aonde você quer chegar, como você vai chegar nele, nos objetivos, né? Em si, deu para captar bastante coisinhas até legais sobre até os projetos tácitos, né? De operacional, tático e tal. Só vou tirar uma dúvida de vocês. Alguém leu outro artigo diferente? Não? Daquilo que você mandou, só deu para mim ler realmente o que você tinha pedido na aula. Os demais eu até pretendo ler mais para frente, mas não li não, Jailton. Entendi. Vocês leram então aquele artigo do controle, o papel do controller. Perfeitamente. Isso mesmo. Foi esse.
Entendi. Depois eu vou sugerir para vocês lerem Controladoria no Planejamento Estratégico, porque é bacana vocês lerem ele, sabe? E aí eu achei ele um artigo bom que talvez resuma o que a gente está falando aqui mesmo. Então, vocês leram foi esse aqui, né? Professor, o tempo ficou muito curtinho, sabe? Com a correria de trabalho e das outras responsabilidades, acabou que só deu para ler isso mesmo. É porque eu não quis assim mudar da última hora, mas eu tinha colocado lá até o nome de outro artigo, mas eu tinha falado na sala este aqui, entendeu? Aí, mas o outro, se vocês puderem ler, vai ser muito bom. O outro artigo que fala sobre a importância da controladoria no planejamento estratégico. Não vai dar tempo de ler agora, porque aí a gente tem mais o fim de semana, né? Mas é mais tranquilo agora. Outro, para quem não, aí o artigo ele fala sobre, vem fazendo uma fundamentação aí, para quem não é da área contábil, eu acredito que ele vai passando aí, informando qual que é a questão como que a contabilidade vem né, se modernizando, qual que é a questão do processo contábil, e depois ele vai falando aí sobre a controladoria. Para quem não teve acesso, a não ser na questão, né, conceitual, de controladoria, deu para entender um pouquinho o papel, né, a diferença da questão contábil, de controladoria, o que é uma coisa, o que é uma outra? Deu sim. O artigo é bem fácil a compreensão dele, professor. Ok. E aí a gente chega nessa página 4, que fala da importância da controladoria na gestão de empresas. Aí começa a entrar na parte que eu acredito que é mais importante para a gente entender. Vocês concordam que a controladoria é indispensável na gestão de empresas como um todo? O papel da controladoria para gerir uma empresa como um todo, essa configuração aí do papel do controle? Ô Jailton, eu enxerguei da seguinte forma, eu já tinha essa dúvida e pela leitura eu acho que eu entendi mais ou menos assim. Primeiramente, de fato, ele é fundamental, mas eu vejo ele mais como uma releitura do diretor financeiro, é meio que colocar o diretor financeiro para ser, na minha visão, tá? Tá, claro. Ele ser também gerencial, porque quando se fala de financeiro, diretoria financeira, você vai ver o que o cara pode oferecer de fato. Eu não vejo muita coisa onde uma diretoria financeira pode mudar. Por exemplo, diferente do setor comercial, que é a estratégia de vendas, a diretoria financeira está mais ligada realmente na apresentação dos resultados. Sim. Multiplicar algumas oportunidades, que para mim é exatamente também papel do controle. Sim, também. A grande questão do controle é porque eu falei, acaba o controle tendo papel isento, né? Uma pessoa de controladoria, ela não fica isenta, não. Eu tô falando assim na prática, né? Assim, nos dias a dias que eu vejo nas empresas. Porque imagina uma empresa, aí sem ser essas bem gigantes, de médio porte, que tem a necessidade também de ter um controle, um controle e um diretor. Eu acho que, de certa forma, um apaga um pouco o outro, entende? Ele meio que está na mesma figura. Lógico que o controle com mais execução gerencial, mais mão na massa, vamos dizer dessa forma. Buscando mais informação. Mas eu não vejo fugindo tanto da diretoria financeira. Ok. Mas aí quando você fala diretoria financeira, você já enquadrou a pessoa dentro do setor, né? Dentro da área, no caso aí. Né? Perfeitamente. Você enquadrou a pessoa, um diretor financeiro, o olhar dele sempre vai ser por uma questão. E aí, pessoal, é troca de ideias, por favor, né?
Mas, por exemplo, assim, o MBA de vocês chama? Finanças, auditoria e controladoria, né? Controladoria, Finanças, auditoria, auditoria e controladoria. correto. Quando você viu esse nome, vocês vieram buscar, qual que é a expectativa? É assim, gente, não, é só para a gente. Eu acho que é um momento bacana, porque como a minha disciplina vem trazendo a questão da gestão, é um outro viés para que a gente possa trocar ideia para vocês, se alguém tem dúvida, para a gente falar disso aí, dessa questão do controle, dessa questão de auditoria financeira e da controladoria. Porque a palavra controladoria, inclusive, está no MBA de vocês, né? Não é, pessoal? Isso aí, professor. Pronto. Então, baseado no nosso colega falou, a visão dele, que é um diretor financeiro atual. Vocês concordam, não concordam? Como que é isso? Para quem tem essa vivência. Professor, seguinte, a gente passou na empresa onde que eu trabalho uma questão interessante a respeito do controller. Uhum. Porque a cada mês que passava, a empresa vinha crescendo, aumentando o faturamento, porém as contas, elas não estavam batendo, a gente estava fechando um prejuízo. Então, o dono da empresa, eles são dois, aí eles falaram, tem alguma coisa errada. E aí eles foram e contrataram um controller, um independente que não tinha nenhum contato com os funcionários da empresa, para ver o que estava acontecendo a respeito desse cenário que eu falei. E aí, a primeira coisa que o controller ele começou foi a pegar as contas, os pagamentos, os recebimentos, e conferindo, ele localizou, ele viu que um funcionário do setor financeiro ele estava desviando, ele fraudava boletos como se fosse de fornecedores e, na verdade, o dinheiro ia para ele. Sim. Desviou muita grana, até que conseguiu pegar isso. E aí a gente foi ver também que os processos estavam errados dentro da empresa. Então, assim, a gente viu que a pessoa que paga, ela não pode fazer a conciliação, e a gente aumentou mais uma pessoa para fazer a aprovação dos pagamentos, e aí começou a pegar outras coisas também, erro de balancete da contabilidade, a gente trocou de contabilidade. Então, depois disso, depois que o controle entrou, teve toda uma reestruturação da empresa. Então, assim, eu achei bacana registrar aqui, porque justamente começou através do controller. Mas esse controller foi um auditor ou ele agora é funcionário lá? Não, ele é um contador, na verdade, e ele é contratado com pessoa jurídica. Então, ele fica lá 3 dias na semana, 4 horas por dia, e auditando, controlando, conferindo os documentos da empresa para manter em ordem, né? Não deixar acontecer de novo. Tá, na verdade, Deixa eu ele só foi posso dar contratado um para ser exemplo? um auditor do CIS. Para fazer uma auditoria. Também, para descobrir rombo. Porque, na verdade, pelo que eu entendi do texto, o controller ele atua junto aos gestores, né, junto à cúpula da empresa para alcançar os resultados do planejamento estratégico. E foi exatamente. Ele descobriu isso. Não, esse aí ele já foi atrás do que estava acontecendo. Pois é, que a empresa estava. Ele descobrindo o que estava ocorrendo, passou as informações para os gestores que viram a necessidade de mudança de processo,
de implementações de boas práticas dentro do setor financeiro para que isso não ocorresse novamente, entendeu? Uhum. E aí, ó, agora começa o que a... Desculpa, porque não sei se foi a Raquel que estava falando. Raquel, Raquel, como minha tela está projetada, eu não consigo visualizar. E outra pessoa que estava falando era quem? Paulo. Paulo. Na hora que a gente vê a aula pronta aí, que a gente consegue ver tudo, mas aqui eu não consigo ver. O que o Paulo está falando é que na empresa dele o controle inicialmente teve esse papel, né? Até meio que para colocar, porque pelo que você está falando, Paulo, aí a gente fala da importância dos processos, né? Se esses processos internos fossem bem descritos, gente, processo, na minha opinião, é tudo dentro de uma empresa, porque quando o processo é estruturado, esse cara seria descoberto facilmente, né? Na hora de o processo. Oi. Tá me ouvindo? Eu tenho como exemplo o contrário do que o Paulo acabou de falar aí. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, eu já tenho quase 15 anos que eu trabalho. Bom, há uns 10 anos atrás, um pouco mais. Cleiton, deixa eu te interromper um minuto. Está acontecendo o mesmo problema daquele dia. A gente não te ouve, só o professor te ouve. Não me ouve? Ninguém está me ouvindo? Parece que tá com mau contato. Se você estiver no fone, tenta olhar o conector, algo do tipo. Vai continuar, Cleiton? Cleiton, pode chamar na hora que você quiser aqui, tá? Mas assim, nesse exemplo aí que o Paulo, né? Que o Paulo estava falando, a função aí do controle como não tem um planejamento estratégico, Raquel, e se eu contrato o controle, a função dele vai ser isso aí, acaba desviando a função, mas tem algum significado de ter o controle. A grande questão é, quando eu coloco uma pessoa com esse poder de fazer esse processo de auditoria, e ele está dentro da empresa, e aí acaba descobrindo, pode começar a ter vício, porque não é essa a função de um controle, né? Inicialmente tudo é mil maravilha, eu começo, só que com o passar do tempo, também essa função dessa pessoa começa a ficar viciada, no sentido de ele começa a buscar ou verificar alguns processos específicos e outros não. Então, mas a função dele agora, como não deve ter um processo estruturado, eu acredito ser coerente o papel dele. Entende? Porque não tem a função do que é um controle, na realidade, dentro do processo de planejamento estratégico, que é subsidiar as áreas dos controles destas áreas específicas, apontando as sugestões de melhoria ou apontando algo que não está tão interessante. Cleiton, já pode falar? Acho que não. Ele deve ter saído para entrar de novo, não? Não, ele tá aqui na turma. Tenta digitar. Mas aí, assim, no exemplo do Paulo, eu acredito que é um exemplo interessante se a empresa saber amadurecer o verdadeiro papel do controle, que é subsidiar as áreas estratégicas com as informações controladas, né, do que as pessoas têm feito. Mas ele não teria esse poder, por exemplo, de auditar, ir lá e falar, não sei se essa pessoa lá faz isso, né, de mostrar. O papel do controle, até como vem essas definições e vem a definição aí, é de subsidiar as áreas para que as áreas não sejam pegas desprevenidas e ter uma pessoa que consiga fazer alimentação de dados, análise e mandar essas análises prontas para que o gestor das áreas possam tomar as devidas providências e ele acaba subsidiando não só as áreas, mas também a diretoria, a superintendência.
Esse é o grande papel aí do controle. Mas se a minha empresa, no caso do igual ele sugeriu aí, não tem, eu acho que é uma coisa boa esta atividade agora, sabe? Até para criar controles a partir daí e começar a criar processos internos para evitar que esse furo aconteça. E com certeza essa pessoa que fez Nesse caso foi reestruturação mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Porque não teve o planejamento lá da estratégia, porque na estratégia tem um processo interno, né? Então, no processo interno, já tem tudo como tem que ser feito. E ainda assim precisa ser auditado. Imagina como dentro de algumas empresas, quando o funcionário aprende como fazer desvios. Ele está sentadinho ali como analista, não sai nunca mais. Concorda que um senta ali como analista, ó, nada, não quero, aqui tá ótimo. Tá ótimo. Já tô enchendo meu bolsinho desse jeito. Tá ótimo, enfim. Mas bacana o papel dessa empresa aí. Se souber amadurecer esse profissional, eu acho que vocês vão ter um bom controle. Mas aí o Cleiton, nada, Cleiton? Jailton. Fala, Elisângela. Deixa eu te perguntar, não sei se eu tô... É mais uma dúvida, né? Mas eu vejo que as empresas, elas começam a querer criar esse departamento ou colocar essa pessoa como controller, uma vez que ela começa a criar um pezinho, né? Começar a crescer, pegar um tamanho maior, né? Ou seja, já num processo já de crescimento, né? Um pouco mais. E eu vejo que o ideal seria que já, assim, desde o início, assim, vamos colocar assim, uma empresa de pequeno para médio porte, já fosse implementada essa questão do controle, para já crescer de forma ordenada, e, né, com aqueles controles certinhos. Isso é uma realidade, porque, assim, as empresas que eu vejo hoje que têm o controle, que estão colocando, né, essa pessoa lá para poder fazer esse serviço, essa função, elas já estão no patamar de médio para grande. É assim mesmo ou eu estou viajando aqui? Não é que você viaja, não, mas é um vício. Mas você pode ter um controle, principalmente quando tem os processos estruturados, né? E esse controle vai garantir que todas as áreas mantenham esses processos conforme a estrutura estabelecida. É exatamente essa função, olha, de tudo que está sendo, de tudo que foi planejado, de todas as atividades financeiras, contábeis, né, que foram feitas, tem área que está fazendo desse jeito, tem área, você está entendendo? Ele subsidia exatamente para ter o controle, não só de uma área, mas de toda a organização como um todo. Não, e aí a gente precisa entender que o controle, ele não tem essa função só de trabalhar com questões financeiras. Suponhamos que eu preciso fazer uma análise do processo operacional. Esse controle teria essa atividade? Entendi. O que vocês acham? Sim. Sim. Com certeza, ele é um camaleão da empresa, né? Exatamente. É mais ou menos como hoje vocês devem ter visto várias outras disciplinas aqui, que às vezes foge um pouco do que vocês... Porque, assim, depois de um MBA desse, você está preparado para ser um controle, porque você sabe dialogar em outras áreas, inclusive, né? E aí, para você aprender a controlar as outras áreas, e esse controle não é de gestão, é um controle de uma verificação processual está coerente. Se eu te falar onde o controle dá super certo, vocês não vão acreditar. Nas empresas de call center. Sim, que regula os processos, né? Porque às vezes é meio eles têm processos extremamente rígidos e é de um tipo de negócio que tem controles, gente assim, que sai de lá assim, pronto. Ele consegue fazer um controle financeiro, fazer controle operacional. Ô, professor. Oi. Desculpe te interromper. Só aproveitando aqui, mas infelizmente, quando nós vemos as vagas de emprego, principalmente, quando solicitam um controller, está pedindo especialização em Harvard, de inglês avançado para fluente. Assim, é uma exigência totalmente
fora da nossa realidade, sabe? Eu acho que assim, E outra coisa prática, que eu percebo, na teoria é muito bacana, mas na prática é difícil. E outra coisa que eu percebo, que eu acho que o controller ele tem que estar muito dentro da contabilidade. Que eu, por exemplo, por exemplo, as matérias de contabilidade, até que divisão assim do balanço, assim, bater o olho, assim, eu consigo visualizar. Mas, por exemplo, a matéria anterior que foi bem uma contabilidade gerencial, uma coisa bem mais puxada, sinceramente, eu sou completamente crua. Então, assim, se for o controller nessa área, igual eu percebo que eles pedem, eu sou zero. E é isso aí que essa minha disciplina de planejamento estratégico, nessa turma de vocês, eu até falei com minha turma de negócio, a visão de vocês vão ver na hora que a gente começar a executar o case, é exatamente ter esta mentalidade de controladoria e controller. Você é psicólogo, não é? Sim. Eu vou até confessar uma coisa aqui, rápida, que eu falei assim, que demorou para o coordenador aparecer para a gente, porque, assim, a matéria anterior foi uma matéria difícil para mim, foi na mudança, né, do outro coordenador, e no momento que ele não apareceu, eu pensei várias vezes em desistir. Não. Dessa pós-graduação. Não, estou te falando com toda sinceridade. Se não fosse a turma que a gente fez tudo em grupo, eu não teria dado conta da última matéria. Estou te confessando, assim, do fundo do meu coração, porque foi totalmente contabilidade e um professor que exigiu muito da gente, né, gente? Todos os dias tinha trabalho, todos os dias tinha valendo nota, todas as aulas. Misericórdia. E, assim, não era uma matéria interessante para a gente da área da administração, porque eu não tinha conhecimento nenhum da área dele. Então, assim, a gente entregava as coisas porque os colegas ajudavam. Raquel, você já olhou nosso cronograma? Não, mas olha só, Jailton, eu olhei seu cronograma, eu li seu artigo hoje com prazer. Você entendeu? Porque eu não lia alemão, eu não lia russo, eu não lia grego. Eu lia uma coisa que eu conseguia entender o que eu estava lendo. Entendi. Eu não sou uma pessoa que cruza os braços e tem preguiça para coisa. Mas o que eu estou te falando é isso. Estou abrindo meu coração para você com relação à controladoria. Eu percebo que um controller ele tem que estar muito dentro da contabilidade. E quem é da área administrativa não tem esse conhecimento contábil que um contador tem. Eu estou errada? Vai depender muito do perfil de negócio. Então, eu quero que você me explique. É isso que eu estou querendo que você me ajude, porque na matéria anterior eu pensei em desistir, porque assim... Isso. Eu entendo o que você está falando, eu juro que eu entendo. Porque muitas vezes eu passo isso quando o aluno, por exemplo, é muito comercial, e eu vou dar uma disciplina de planejamento estratégico. O aluno, ele quer a questão lúdica o tempo todo, ele quer assim, e aí eu até brinco que geralmente não dá para a gente trabalhar mais no MBA em questões hipotéticas, assim, vamos fazer de conta isso. A gente tem que tentar trazer a realidade mais próxima possível. Então, por exemplo, o papel do controller, é claro que o processo financeiro, o processo contábil conta muito e é o que a empresa quer controlar. Mas existem vários perfis de negócio onde que é necessário ter um controller. Por exemplo, as indústrias hoje têm controles na área produtiva, que seria para fazer o controle do processo de perda da área produtiva até a chegada do cliente. Está entendendo que vai depender muito do que a empresa prioriza ter um controller, ter pessoas de controller mais nessa área financeira e contábil e ter controller que vai fazer com que a empresa também não perca dinheiro, mas em uma outra etapa do processo produtivo de dentro de um negócio. Só que eu não quero que você coloque na cabeça que o controle necessariamente... Ô, Jailton. Oi.
É o Cleiton. Deixa eu só fazer um parênteses. O que eu ia falar, eu posso falar agora? Se não for. Agora, se o microfone Agora que estamos te ouvindo, tá Cleiton. HD. Ô, Cleiton, eu só falei Tá. aquilo porque normalmente as suas colocações acrescentam muito. Por isso que eu falei para você melhorar seu microfone. Não, é que eu estava com outro que é Bluetooth, e aí esses negócios não deu certo. Bom, enfim, vamos lá. Só fazer um comentário, porque todo mundo deu ideia e alguns exemplos da controladoria com uma visão estratégica positiva, que é de fato. Mas eu vou dar um exemplo do que aconteceu com uma controladoria com uma visão distorcida. E o porquê que eu falo que é distorcida? Porque ao invés de agregar na visão empresarial, agregava somente para uma determinada função pessoal, tá? Do controle, no caso. Vamos lá. Eu tenho já na empresa mais ou menos uns 15 anos que eu trabalho na empresa, na Record. Quando eu entrei na empresa, não havia a função do controller e havia a função do contador, né? O contador como aquela figura do controller, né? Onde que tudo passava pelo contador, todo tipo de autorizações passava. O contador era o segundo na autorizações de pagamentos, né? Porque geralmente é um diretor, mas tipo, dois assinando, né? Então tinha uma procuração que o contador assinava, enfim. Eu entro justamente na hora que essa estrutura estava se formalizando, né? Onde que o contador passa a ter essa figura de controle. E aí eu entro na época como analista justamente para auxiliar nessa parte, porque ele estava se distanciando da contabilidade propriamente dita. Bom, passados alguns anos, essa figura de contador controller, /controller, né? Ele assume de fato um setor, né? Ele assume uma controladoria, onde ele fica responsável por o orçamento base zero da empresa anualmente. Então, ele se reunia com os diretores ou com as pessoas próximas da diretoria e iniciava-se um processo de orçamento base zero. Então, desde lá do início, começar todo o processo, reconhecimento de custos e despesas e prospecção de receita para chegar no resultado que a empresa esperava por determinado período. O que começou a acontecer? Sendo ele a pessoa, controller, sendo ele a pessoa que estava ali, vamos dizer, ali com a chave do cofre, sentado em cima do cofre com a chave na mão, né? Ele mandava e desmandava. Ele começou a criar alguns grupos pessoais, dos quais aquele grupo pessoal ele conseguia remanejar questões de salário, questões de demissões, admissões, enfim, custos e despesas. Por exemplo, a Record, nessa época, ela tinha uma permuta com a casa noturna de Belo Horizonte. Nesse nível, sabe? Uma permuta que a gente falava assim, por que existe essa permuta? Né? Quando avaliado depois, por que existe essa permuta? Porque essa permuta aqui é quando vem cliente ou artista que quer vir e usar. Não era bem essa a intenção, né? Então, assim, não tinha necessidade de ter a permuta, no sentido que ele estava colocando. Fora que, por exemplo, promovia algumas pessoas que eram ligadas a ele, enfim, isso aconteceu por alguns anos. Quando, em mais uns 5 anos atrás, mais ou menos, essa pessoa, depois de várias auditorias, porque foram criadas nos setores, né, como eu falei no começo da aula, que lá eles criaram uma questão chamada plano diretor. O que foi esse plano diretor? Foi justamente, vamos sentar e olhar todos os processos internos. E tudo que a gente fazia, passava pela pessoa. Olha, mas tudo que a gente passa aqui. Então, a ponto do RH, um formulário de RH, quando fosse contratar, e a contratação fosse mulher, olha, isso é sério, gente, foi num nível absurdo. Ele faria questão de fazer algumas perguntas que ele via como importante. Exemplo, qual tipo de anticoncepcional a mulher tomava? Que isso? Foi mais ou menos nesse nível. E aí o que acontece? A gente chegou no RH porque ele chegou num poder
né, numa ascensão tão grande dentro da empresa, que ele estava no nível de colocar as ideologias dele, da maneira como ele estava vendo, e as pessoas confiavam muito nele, a diretoria confiava muito nele, a cúpula, né, que a matriz, no caso, fica em São Paulo, tinha nele o exemplo, que era assim, literalmente aquele exemplo de deu problema lá em Belém, manda fulano para lá que fulano consegue ajustar, estava nesse nível. Enfim, passa-se algum tempo, algumas coisas começaram a acontecer, meio que é aquela coisa, nada perdura para sempre, né? Aí as coisas começaram meio que se mostrar assim de uma forma negativa, uma permuta de ativos, né? Fizeram uma permuta com uma empresa a Ricardo Eletro, no caso, fizeram a permuta e a Ricardo Eletro deu 10 televisões em troca de comerciais na Record. Até hoje eu não sei onde que está 9. Uma eu sei onde que está, porque estava na casa dessa pessoa. 9 eu não sei onde que estava. Enfim, passa-se algum tempo, eles criaram um plano diretor. Esse plano diretor começou a identificar todos os processos passando por ele, e foi no momento que e as ligações, né? Então, o chefe de RH passa por ele, o chefe da área jurídica passa por ele, o outro passa por... Então, assim, estava todo mundo fechado com ele, e aí começou a fazer várias avaliações. Aumento salarial, enfim, tudo que estava ligado, as pessoas ligadas a ele, sempre tinha um up, né? Tinha um plus todo ano, que já é difícil. E ainda o PLR deles era um pouco maior, pelos indicadores, enfim. E aí, fazendo todas essas análises de processos através do plano diretor, eles vêm e colocam pessoas-chave em cada setor. E eu, nessa época, era da contabilidade. Foi aí que a gente começou a ver a contabilidade, que eu comecei a identificar dentro da contabilidade, o que era sendo orientado para ser lançado, sabe? Isso você lança, isso você talvez não lança, enfim. Bom, o que aconteceu? Mandou todo mundo embora, ponto. Né? A empresa mandou todo mundo embora, remaneja várias pessoas, coloca algumas pessoas que estavam em cargos inferiores assumindo os cargos, né, de gestão, e aí cria-se a controladoria compartilhada, vamos dizer assim, com pessoas-chaves, né, que era o antigo plano diretor, onde cada pessoa está voltada para uma área dentro de um grupo. Então, a gente tem um grupo de contabilidade aqui em Minas, que é o meu caso, grupo de contabilidade. Então, talvez se lá no Pará de alguma questão relacionada à parte fiscal ou contábil, talvez eu vá atuar lá no Pará, no Rio de Janeiro, e isso foi feito em nível Brasil, justamente para que isso não aconteça mais com nenhuma unidade no Brasil ou fora dele. Entendeu? Então, assim, teve a parte da controladoria, a gestão, quando ela foi focada numa única pessoa, que era exemplo, como até o exemplo que o Paulo deu aí, que veio essa pessoa e conseguiu reestruturar toda uma empresa, e existe também o exemplo do controle que ele conseguiu desestruturar todo um processo dentro de uma empresa com um parâmetro, né? Porque ele não fez nada ilegal, vamos pensar assim, não havia nada ilegal, roubar de fato não tinha, mas agiu de uma maneira só interesse próprio, e aí foi negativo para a empresa, e isso foi descoberto, e aí tudo se resolveu, vamos colocar aí de uns 3, 4 anos para cá. Ô, Cleide, e isso vem de encontro que eu falei com o Paulo, se a empresa souber conduzir esse profissional que entrou lá para ter esse papel de controle, vai ser fundamental. Mas se der poder desacerbado, aí começa a ter essa questão seletiva, que vem de encontro exatamente dessa experiência prática que você falou. E a gente precisa ter esse papel do controle. Quando eu até vou fazer só uma observação, quando eu falo que o controle não pode fazer a gestão, ele não pode fazer a gestão das outras áreas, porque aí, imagina, ele identificar algo que não está bacana e ainda ir lá fazer a gestão, sendo que lá já tem a gestão própria, ele vai se comunicar. Mas na controladoria, ele faz a gestão, certo? Quando eu falo que o controle não tem que fazer a gestão, são em outras áreas. Isso está claro para vocês? Tá, pessoal? Para mim ficou claro, Jair. Tá sim, professor, tá claro sim.
E aí, na hora que vocês forem pesquisar mais sobre essa questão de controladoria e controle, o controle, geralmente, ele é uma pessoa que está à frente da controladoria, ou geralmente é o gerente da controladoria, ou não tem uma controladoria, tem a pessoa do controle. E hoje exige-se que esse controle, é claro, e aí, infelizmente, eu não vai ter como fugir disso. O controle, quase que obrigatoriamente, ele tem que ter um certo conhecimento contábil e um certo conhecimento financeiro. Mas hoje é exigido também que ele tenha conhecimento do negócio. Então, além de ter o conhecimento contábil e financeiro, e isso não é obrigatoriedade, estou falando que ele tem que ter um conhecimento mínimo necessário, contábil e financeiro, mas também agora passa a ter um conhecimento de negócio, para que ele possa fazer os processos de controladoria e ser um controle onde a atuação dele possa fazer jus aos processos internos ou à estratégia estabelecida. Então, e aí por isso que eu acho interessante, quanto mais conhecimento vocês terem, no sentido assim, principalmente daquilo que vocês não têm uma dominância, né, que foi o depoimento da Raquel, né, tentar buscar esse conhecimento melhor, principalmente para vocês atingirem a função do controle. Agora, acho que foi o Ramon que falou que quando ele vê uma vaga, vê as vagas muito complexas, né, com muito... Ramon, aí eu tenho esse entendimento. Aquelas vagas que eles colocam com muita complexidade, dificilmente eles conseguem ter as pessoas, sabe? Eu mando, quando eu vejo uma vaga que eu teria capacidade mínima, eu mandaria, mesmo não tendo, porque existe o que a empresa precisa, mas eu mandaria mesmo assim. Eu até mando, professor, mas resposta praticamente nenhuma ou sempre negativa, sabe? Entendi. E principalmente, eu acho que vai ser a questão de poder também, que o Eduardo estava comentando, porque normalmente essas vagas que eu costumo ver são com salários muito altos, sabe? É de 7 mil a 12 mil reais. Então, que empresa, que gerente louco, que diretor louco que vai acreditar num jovem de 25 anos, recém-formado, para pagar um salário de 12 mil reais para poder controlar a empresa dele? Eu acho isso, assim, impossível de acontecer. Olha, Ramon, assim, eu vou falar porque alguns alunos eu já estou trocando umas ideias, outros eu consigo falar um pouco pelo pouco que eu conversei com você, na hora que a aula começa, eu teria. Se você tiver a oportunidade de ir para uma entrevista, vá chutando o peito, porque, de verdade, assim. E pelo nível de discussão que nós temos aqui, gente, eu não estou brincando, e a Raquel até falou assim, quem está no mercado. Existe muito currículo, cabe tudo. Agora, conhecimento mesmo, e o Cleiton sabe muito bem o que eu estou falando. Na hora do pega para capar mesmo, na hora de fazer uma boa análise, na hora... Tem gente que está em cargos aí que você fala, gente, eu não estou acreditando que essa pessoa está nessa atividade. Então, assim, de verdade, é claro que o muro às vezes parece um complicador, mas não tenho medo. Quando for e tiver oportunidade nessas portas que, né, Ramon, que você tem batido, na hora que você tiver oportunidade, chega chutando o peito e no carão mesmo, porque de verdade, se a gente estivesse em reuniões estratégicas, esse nível de discussão estava bom demais. De verdade. Tô mentindo, Cleiton? Bacana. Não tá, não. Não tá, não. Eu acho que o nível realmente ele é bem elevado quando a gente traz... Porque, assim, a gente tem muita vivência, né? Cada um na sua área, e claro. Sim. Mas todo mundo tem muita vivência e é algo do dia a dia, né? Então, todo mundo sabe aonde aperta. E aí, pessoal, tá, e aí vamos só dar uma continuidade aí dessa questão quando ele fala aí da controladoria, uma ferramenta além de muito importante, indispensável. E aí Jailton, Oi. Só para completar o que você falou do Ramon aí, as poucas matérias que a gente teve de contabilidade,
para todos os professores que foram, né, professores dessa área, eu pedi emprego para ele. Eu falo que ele é o menino dos meus olhos. Quem me dera se meu filho, que eu tenho um filho de 18 anos, quem me dera se meu filho fosse tivesse um terço da garra do Ramon, um décimo da garra do Ramon, que, assim, menino mais focado, mais certo do que ele quer. Você está certíssimo nas suas observações. E as discussões... Hã? Já vou dormir feliz hoje. Ah, mas você sabe que é verdade. Não, mas é verdade, olha. Extremamente focado. A gente vai muito nisso. A base analítica, quando o Eduardo fala... Agora eu consigo ver, porque eu tirei a tela, quando o Eduardo... Porque quando a gente consegue fazer uma análise do que é coerente, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Então, é só uma questão de oportunidade. E de verdade, pessoal, eu peguei ementa, juro para vocês, eu peguei ementa desse MBA. Se vocês estiverem aprendendo tudo que está ali, nossa, mãe, tô falando sério. Tem que chegar com autoestima boa, porque é coisa muito sofisticada, de verdade, coisa muito sofisticada o que vocês têm aprendido, de verdade, assim. Então, quando jogar esse MBA no currículo aí, já chega com autoestima boa, que é o que o mercado tem colocado e é a fala. Então, tudo que a gente está falando aqui, eu consigo jogar aqui agora. O que você quiser saber de estratégia aqui, eu consigo mostrar em empresa. E eu sempre trabalho pelo menos um artigo para o aluno entender que existe toda essa base teórica que é a ser falada e para ele poder internalizar o que está na teoria e o que é a prática. Então, por exemplo, assim, é o único artigo que nós vamos ver, e a partir da próxima aula, a gente começa a praticar todo esse processo de planejamento estratégico. Você vai executar uma estratégia o mais próximo possível da realidade. Então, assim, e é importante, se você não tem muita intimidade com gestão, é a hora de você começar a colocar no seu vocabulário, começar a colocar na sua vivência, porque esse MBA que você veio buscar, ele vai trazer isso aí, te dar uma base na controladoria, na finança, e juntando todo esse processo para você controlar os negócios, tanto contábil quanto financeiro e enquanto negócio. Aí só vai tendo esse crescimento, né? E é isso. E aí ele vem falando aí sobre essa questão do controle, que tem essa função contábil. Aí ele fala da estruturação da controladoria, né? Que a controladoria fica no bloco contábil e fiscal. Certo? Ok, é isso mesmo. Sim. O meu estudo do mestrado foi sobre gestão e controle. Então, eu sou fascinado com essa questão de gerir e controlar. Então, eu fiz sobre gestão e controle na parceria pública-privada aqui de Minas Gerais. A aula está sendo gravada e o que eu estou falando é público. Então, não tem problema nenhum. A dissertação é pública, o estudo que está lá é público. Mas o que aconteceu? Quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu entrevistei o assessor do governador da época, e quando eu fui entrevistar, a questão da parceria pública-privada, está claro para vocês? O que é? A PPP? Parceria público-privada, empresas que prestam serviço para o Estado, governo, alguma coisa assim? Empresas que administram serviços públicos. Exatamente. Prisões, por exemplo. O meu foi feito lá. O estudo foi feito lá no... Então, por exemplo, essas empresas de pedágio, aquilo ali é parceria pública-privada. A MG 050, por exemplo, é parceria pública-privada. Esse posto da UAI, que tira esses documentos do governo, aquilo ali é parceria pública-privada. Então, assim, aqueles profissionais ali, a maioria são funcionários CLT, e então, na UAI ali, da Praça 7, que está nos shoppings, é uma parceria que é feita durante um determinado ano, e a partir dali é feito
todo o processo que a gente está falando aqui de gestão e controle. É MGS, não é isso? Oi? MGS, não é isso? Não, a MGS, na realidade, era uma empresa do Estado, que é o contrato. A MGS praticamente saiu toda, né, ou tem saído toda, e agora nem essa responsabilidade os governos querem. Eles querem realmente Mas a pagar. MGS, ela contratava como CLT também, né? Era, mas era uma ainda assim era uma empresa do governo, né? Era uma empresa do governo. Oi. Eu conheci algumas pessoas de lá, eu pensava que era PPP. Não. A parceria pública-privada são empresas que se propõem a prestar o serviço que o Estado deveria prestar, mas com indicadores extremamente acirrados. E aí, por exemplo, como eu falei com vocês, eu fui entender um pouco como que era feito o controle. Como que o governo, como que o Estado faz o controle disso? E aí eu fiquei extremamente surpreso como que é criado os indicadores. Tem uma turma ali naquela cidade administrativa de pessoal que é um gênio. Os caras trabalham muito criando indicador, fazendo melhoria e joga para a empresa privada. Quando eu fui tentar entender da empresa privada, eu recebi uma portada na cara. Ninguém queria falar nada. Olha para você ver, você praticamente consegue falar com o governador, mas você não consegue falar com a empresa privada para poder fazer o cruzamento de dados. Vocês viram o escândalo que teve dessa PPP ali do presídio, né? Podem jogar na internet que está um rombo do Ministério Público com eles, do TCU, porque está tendo problemas administrativos aí. Então, se a gente não tiver pessoas realmente de controle que entenda do negócio para poder avistar, o rombo é milionário. Então, o rombo que o Estado já levou nessa parceria especificamente, deixando benefício, e aí o que nós vamos ver? O aprendizado que a UAI está tendo, o aprendizado que o presídio está tendo, você concorda que está ficando no privado, não está ficando com o público? Daqui a 20 anos, quando a parceria acabar, o Estado continua o mesmo, sem nenhum tipo de conhecimento, e o conhecimento está todo com a empresa privada. Entende que algumas estratégias que é feita, a gente tem que ter muito cuidado com o aprendizado que a gente está tendo, por isso que essa terceirização hoje é muito complicada. Então, quando a gente fala que um controle precisa estar focado aqui no planejamento, como vai ser planejado e como vai ser controlado, é fundamental. Então, Raquel, uma das habilidades que eu acredito, se você tem dificuldade em matérias contábeis, tenta focar em planejamento e controle, porque isso é uma habilidade muito valorizada no próprio controle. Saber controlar e saber planejar o controle. Criar uma estrutura para que seja feito o controle. Se você não sabe, por exemplo, tem dificuldade em algumas áreas contábeis, pode contratar uma pessoa... Mãe, olha que a luz comeu. Certeza? Laura, eu tô tendo aula. Desculpa, professor. Do contador, entendeu? Aham. Para poder executar. Tá, e aí, já a outra área de planejamento e controle fica caracterizada como a nova contabilidade, onde se enquadra em vastas atribuições de controladoria. Então, a controladoria deixa de ser só uma questão contábil e financeira, mas também entra na parte do planejamento e no controle. E nesse caso do planejamento, entra a nossa disciplina para subsidiar vocês de como saber planejar e como saber controlar. Entendendo que essa bagagem financeira e contábil, vocês já estão tendo em outras disciplinas. Ok? Ok. Esse desenho aí foi novidade para alguém? Quanto ao papel da controladoria? Mostra pra gente, por favor, porque não está aparecendo. Meu Deus, eu estou riscando aqui, achando que está aparecendo Para tudo. mim, estava aparecendo normal. Aparecendo para mim, sim. Ok. Então... Tá, Agora está aparecendo. Ok, então aí nós temos o papel aí. Veja aí, controladoria. Até então, há um tempo atrás, era só esse lado aqui, financeiro, contabilidade financeira de custo tributário e patrimonial.
Pronto. Agora entra outras habilidades de orçamento e projeções, que naquele mapa nosso estratégico, aonde que entraria esses orçamentos e projeções? Financeiro, cliente, processos internos ou aprendizado? Você repete a pergunta, por favor, Jair? Esse lado aqui da escrituração contábil e fiscal, ele está claro para você que é todo um processo contábil e fiscal, né? É de praxe que a controladoria lida com isso. Dentro desse outro processo que a controladoria também está no core da controladoria, a gente também trabalha com os orçamentos e projeções. Dentro do mapa estratégico, que vai estar lá o financeiro, clientes, processos internos e aprendizado, o papel aí da controladoria entraria em qual? No financeiro, no cliente, nos processos internos ou no aprendizado e crescimento? Na verdade, ele tem espaço para todos aí, não? Teria espaço para todos, com foco no financeiro. Mas ele pode controlar se o que foi determinado no financeiro está sendo bem utilizado nos clientes, bem utilizado nos processos internos também? Também, eu acho que sim. Isso. E é isso aí, é só isso que eu quero falar com a Raquel e tranquilizar, porque existe um espaço muito vasto para a função da controladoria. Vocês concordam que é difícil ter uma pessoa que vai saber dar conta disso tudo? E se tiver, se a gente for falar em salário, eu não sei se a empresa está preparada até para pagar, né? É o que eu estou pensando aqui, tipo assim, são várias, função para muita gente, né? Isso. Mas normalmente a realidade assim de hoje em dia, nós vemos que realmente às vezes é uma pessoa só que faz tudo isso. Até mesmo pensando no caso do contador, né? Normalmente o contador ele faz um papel de quase um controle, dependendo da empresa. Ele orienta, ele dá os próprios relatórios, às vezes com alguns índices já de algumas indicações. Então, isso já por si só, já faz um segundo papel, né? Isso, exatamente. E aí, vocês estão buscando o MBA exatamente outros tipos de conhecimento. Então, vem a contabilidade gerencial, que vocês já devem ter visto. Por exemplo, aqui na sala, tem alguma pessoa que tenha um conhecimento, já trabalhou com questão de fazer um orçamento, fazer projeções desse orçamento? Eu faço todo ano, Isaí. Você faz? É. Eu faço orçamento e ainda faço a revisão. Semestral, trimestral e semestral e trimestral, desculpa. Nossa, você tem uma visão de controle absurda, então, hein? Tem a questão da contabilidade gerencial. E ganha pouco. Mentiu, Cleiton. Como diz o Mauro Tramonte. Esse aí já é diretor financeiro da Record, gente. Não é? Deus te ouça. Ah, claro, tem certeza. E aí a gente tem essa questão dos orçamentos e projeções que precisa de um tipo de conhecimento, a contabilidade gerencial, contabilidades por responsabilidades. Aí vem o que a nossa aula vai trazer, acompanhamento do negócio e estudos especiais, que você precisa ter esse conhecimento, planejamento e controle, aliado a uma questão contábil e fiscal, mas para poder acompanhar o negócio. E é esta exigência hoje da controladoria que você saiba aonde está o seu negócio, para qual caminho, qual visão. Oi. Desculpa interromper de novo. Engraçado que esses três primeiros que você menciona, orçamento, projeção, contabilidade gerencial e por responsabilidades, inclusive é o que atualmente eu tenho acompanhado, né? Planejamento tributário, não, mas os três primeiros exatamente. Por quê? Como eu faço o orçamento da base zero, como eu falei, anual e com algumas revisões por sazonalidade, por exemplo, agora eu tive que revisar para dezembro, sabendo, porque em outubro do ano passado, quando eu fiz a desse ano, eu nem imaginava no tal do Covid, né? Uhum. E aí, então aí eu entro na primeira casa, que é as projeções orçamentárias.
Depois disso, a gente, como viu que o negócio ia começar a ficar ruim, mais para março ali, mais ou menos, a gente entrou no gerenciamento da contabilidade, acompanhando, fazendo literalmente um DRE mensal. Né? E fazendo mensal baseado nas projeções que a gente tinha. E aí começou como você fala assim, contabilidade por responsabilidade, é o que a gente chamou de centro de responsabilidade. Tem um centro de custo, né? A gente colocou o nome lá de centro de responsabilidade. Então agora o que a gente faz? Eu determino para cada setor quanto ele tem que me reduzir até dezembro. Então aqui eu dei a responsabilidade, coloquei gerencialmente, eu vou conseguir controlar porque eu tenho o setor A, B e C que eu preciso reduzir tanto por cento, com base nos orçamentos e das projeções. Exata, Pia, mas você só consegue ter essa visão porque você entende do negócio. Sim, não, tem que saber. E é tem isso. Que saber tudo. Né? Porque senão a gente fica só numa função E é isso aí, pessoal, que... Na verdade, assim, só desculpa, mas na verdade, assim, eu sei, mas, por exemplo, trabalha muito no factual, né? Se acontecer tal situação, obviamente, né, eu vou dar um exemplo aí da barragem da Vale. Cai a barragem da Vale, reportagem 24 horas certa por dia, né? Porque tá todo mundo sabendo. E aí se usa esse horário para poder vender com maior preço, obviamente, né? Então é esse estudo que a gente faz. Ô Jailton e Cleiton, pegando um ganchinho que vocês estão falando, com relação a essa contabilidade por responsabilidade. Então, seria o centro de custo? Não. Entendeu a pergunta? Entendi. Você trabalha de que forma lá, Cleiton? Me explica o que seria essa contabilidade por responsabilidade. Por favor. Fala aí da sua experiência, Cleiton, antes de eu explicar para ela a prática. A contabilidade por responsabilidade, por exemplo, você tem dentro da contabilidade, quem trabalha com contabilidade, por exemplo, você tem custos e despesas. E aí você vai adotar o responsável por cada custo e cada despesa. Se você for por grupo, por exemplo, eu tenho custos administrativos, despesas administrativas, despesa comercial, e aí ele tem um diretor comercial, um gerente comercial, ou um gerente administrativo, ele é responsável por aquele custo, pela aquela despesa. Então, a contabilidade está tendo a responsabilidade. Então, quando a gente fala assim, olha, eu preciso reduzir 20% do grupo X, e aí aquele grupo relacionado a vendas, por exemplo, ou aumentar 20%, porque ele tem a responsabilidade do centro de custo e do centro de lucro. Então, ele passa a ter a responsabilidade de gerir todo aquele processo da empresa. Cada setor, vamos pensar assim, ela vai ter o próprio DRE dela. Ela vai ter as suas entradas e as suas saídas. A tela tá projetada. Qual que é o seu nome da moça que perguntou? Elisângela. Agora? Já acabou sua aula? Elisângela. Oi, Elisângela. É a mesma filosofia do centro de custo, mas em cima da responsabilidade contábil. Entendi. Então, o centro de custo eu já conheço. Então, seria como se eu voltasse, eu pegasse, por exemplo, o centro de custo da parte de compras, ou melhor, da parte de estoque, e da parte de pessoal. E aí eu colocasse ali um responsável por gerir aquele centro. Ali eu estaria trabalhando a contabilidade por responsabilidade. Aí a gente não poderia... Vai lá, Cleiton, pode falar. Você ia falar, Cleiton? Não, na verdade, eu vou falar também, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta até para o Cleiton. Desculpa, gente. Também, mas se você for responder eu vou tirar da tela de projeção, porque aí eu consigo saber quem está perguntando. Vai lá. Tá bom. Você quer responder primeiro a menina? A Elisângela? Elisângela, só para deixar claro, necessariamente não precisa ser uma pessoa. Geralmente, quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala das áreas, tá? Tá. Eu não vou responsabilizar uma pessoa. É a área que é responsável.
Mas não teria que ter uma pessoa para responder por aquela área? Não, aí você... Fala, Cleiton. É porque às vezes tem um gestor da área e acaba ele sendo responsável. Isso. E é só não ser... E aí, Elisângela, só não ser esse vício tem que ser, porque dependendo da complexidade do negócio, pode ser várias pessoas ou um setor, entendeu? E essa responsabilidade também ela pode ser, por exemplo, uma filial, por uma... a responsabilidade compartilhada, tanto do lucro quanto das despesas, contábil, é só para deixar. E isso é um padrão de controle absurdo, porque se a empresa tiver um problema contábil e, por exemplo, numa auditoria foi detectada, inclusive consegue saber qual área não teve a responsabilidade contábil que causou aquela não conformidade, por exemplo. Ô, Jailton, no meu caso, eu tenho 6 níveis de responsabilidade. Nossa Senhora! São 6 níveis. Começa da diretoria, né? Então vai diretoria, depois gerência, coordenadoria, supervisão e operação. E aí, da operação, eu posso ter as quebras. Então, são até 6 níveis. Entendi. Exatamente um grau de autorresponsabilidade interna absurda. Só para mim também entender o que vocês estão falando. Essa responsabilidade, na verdade, o que eu estou entendendo, ela já é o centro de custo, só que, a vez só a contabilidade responder por isso, o setor responsável por aquele centro de custo responde também. Seria isso, né? Exatamente, Eduardo. Ah, não, ok. Aqui, você fala, só tocando nesse assunto... Deixa eu só dar um exemplo. Pode falar. Bem rápido, bem rápido. Esse é o que eu hoje estava essa semana eu estou tentando implantar no sentido de meio que tirar a responsabilidade da contabilidade e o meu setor já começar a fazer isso buscando a melhoria de resultado. Foi o que eu tentei explicar mais cedo. Sim. Essa é uma situação que eu acho de extrema importância, porque você começa pegando as informações e aí aplicar você tinha falado lá, para a gente aplicar os indicadores em cima das informações, porque hoje, quem tem a informação? A diretoria. Então, de repente, o diretor chega e fala para a gente, eu preciso que você, para gerente, no caso, diminui aí, reduz 10%, e aí você acaba tendo que mandar alguém embora. Quando a gente tem esse controle de custo, eu acredito que você consiga justificar da seguinte forma: olha, esses 10% que você está me pedindo, eu já venho diminuindo ele desde tal período e até o final do ano eu vou conseguir atingir. Ou, por esse controle, se eu tirar uma pessoa, o meu custo vai elevar porque eu vou perder a forma de controlar. Eu sinto falta disso de forma geral nas empresas. Mas você pode sentir falta lá, mas que em outros lugares eles querem uma pessoa que tem esse pensamento seu, você pode ter certeza, Eduardo. Isso mesmo. Eu acho isso importante até para o próprio diretor tomar decisão. Exatamente. Precisa diminuir, mas aonde? É possível? Ou são outras alternativas? Ô, Eduardo, eu vou entrar com o exemplo porque eu tenho um exemplo muito parecido com o que você acabou de falar. Quando entrou a pandemia, né, quando começou a pandemia de fato, principalmente no Brasil, lá no dia 18 de março, foi mais ou menos isso, a empresa não sabia, né, ninguém, eu acho que se alguém tem algum conhecimento de alguma empresa que previu alguma situação como essa, eu vou dizer que é mentira, porque foi uma questão muito imprevisível. E aí, quando chegou lá em março, ninguém sabia o que ia acontecer. A empresa vai e joga assim, olha, nós não vamos afastar as pessoas com comorbidades, vamos colocar quem pode em home office, vamos diminuir o máximo possível de fluxo dentro da empresa, vamos colocar a empresa como uma estrutura para poder adequar, né, essa nova visão aí com a pandemia e tudo mais, ponto. Quanto eu vou gastar nisso? Não sei. Porque a pessoa em home office eu teria ajuda de custo a ser paga, mais o custo para poder adequar dentro da empresa, e como são funcionários que trabalham efetivamente dentro da rua e até mesmo cobrindo a própria pandemia,
essas pessoas teriam que passar por exames para que, né, não trouxesse a doença para dentro da empresa, e os funcionários de dentro da empresa têm que fazer exames também, porque as pessoas que vão trabalhar, eu, por exemplo, não fiquei em home office em momento algum, muito pelo contrário, eu fui para São Paulo algumas vezes, enfim. E aí, eles colocaram assim, isso aí, ou seja, ninguém sabia o pé que estava em março. Abril, a mesma coisa, maio, começou a vir algumas questões do próprio governo, né? Então, o governo parcelou o fundo de garantia para segurar, né, incentivar para que ninguém seja mandado embora, enfim. Quando chegou em junho, literalmente a casa caiu. E a gente começou a fazer algumas projeções com expectativa do ano, porque assim, a receita caiu 40%. E aí falou assim, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma projeção. Se a gente manter os 40% até dezembro, o que vai acontecer com a empresa? Aí joga na mão da gente, do setor. Aí a gente vai fazer algumas projeções. Quando a gente fez as projeções, eu não tive outra alternativa. Chamei a diretoria, a cúpula deles e falei assim, a gente precisa chamar cada diretor e colocar aqui uma quantidade de porcentagem de redução, seja de custo, né, para contratos, gastos e até pessoal. Bom, aí ficamos para cada um uma meta, era 15%. Se cada um reduzir 15%, a média geral ia dar mais ou menos uns 10%. Né? Na média geral de despesa ia dar mais ou menos 10%. 10% a gente ia perder em torno de 25% de perda do ano, né? Em relação ao que a gente tinha orçado. Porque o orçamento ele nunca vai ser, ele nunca pode cair muito em relação ao que tinha sido projetado. O que a gente tem que fazer é diminuir as despesas e adequar. Bom, feito isso, todos os diretores, desesperadamente, eu falo desesperadamente porque foram todos mesmo, com empenho mesmo, buscaram renegociar alguns contratos que eram parte deles com relacionamento, enfim, todo mundo deu seu jeito. Não conseguimos atingir a meta, tá? Houve uma meta, ela era muito agressiva porque a empresa estava trabalhando no ritmo e aí teve que mudar algumas questões e nem todo mundo conseguiu atingir os 15%. Bom, então qual que era a alternativa? Mandar embora, porque não tem jeito. E aí, quando é assim, é até ruim, sabe? Mas passou a lista. Falou assim, olha aqui, escolhe. Você tem 15 pessoas, escolhe 4. Escolhe 5. Que a gente vai ter que mandar embora. Aí eu falei assim, gente, olha só. E aí teria todos os custos, né, de rescisão e tudo mais. Eu falei assim, olha só. O que adianta você mandar embora agora? Se o problema nosso aqui é falta de faturamento, e falta de faturamento vai direto para o caixa, né, porque é dinheiro no caixa que está caindo, a gente vai ter que fazer o seguinte, se você precisa saber, que já sabe, na verdade, que o dinheiro não está no caixa, como é que você vai ter caixa para poder mandar embora, porque o pagamento é à vista? Não é preferível, então, a gente renegociar com todos os fornecedores e tentar negociar para que eles consigam, pelo menos, manter um desconto ou um parcelamento até dezembro e segurar essa conta, né, esses funcionários até dezembro? Eu tomei muita porrada. Tá, eu e a equipe tomamos muita porrada, isso é um absurdo, porque não dá e eu não consigo, é aquela história, né? Eu não consigo andar sem meu carro com tanque cheio toda semana. Eu preciso andar com um carro com tanque cheio. Enfim, nós conseguimos reduzir bons contratos. Com base nisso, nós aqui em Minas, e essa mesma ideologia a gente implantou lá na Bahia também, não vai mandar ninguém embora até dezembro, sabe? Não vai ter ninguém com dispensa até dezembro. Então, ou seja, a empresa vai segurar essa folha de pagamento até dezembro. Então, é justamente o que você tem falado, entendeu? Se você fizer um estudo e conseguir analisar que, de fato, talvez você consiga renegociar alguma coisa para segurar, porque mandar embora é pagamento. Você vai reduzir a folha de que forma? Se você colocar no longo prazo, você vai ter custo da folha do mesmo jeito, né? Se você diluir o valor da rescisão, por exemplo. É exatamente isso, eu penso dessa forma sim. E o fato de mandar embora também, além de ser dinheiro do caixa, com menos pessoal, eu acho que dependendo da empresa, lógico, dependendo da empresa, você piora muito o seu processo operacional e ele pode se tornar um pouco mais caro também. Amanhã... Essa observação que o Cleito fez em relação à rescisão, se diluir ela nos meses, não, foi bem interessante, né? Porque realmente, quando estourou a pandemia, principalmente a maioria das empresas, vamos demitir em massa. Beleza, mas e o caixa, né? Quantos R$1.000 aí em cada rescisão, né? Às vezes, funcionário, tinha férias vencidas, tinha alguma coisa ou outra.
e vai todo mundo embora de uma vez. Aí a pessoa fica exatamente o que o Eduardo falou, fica 6 meses aí trabalhando com menos pessoal, obviamente, né, rendendo menos ou produzindo menos, não sei que tipo de empresa pode ser, e pagando pelo mesmo, basicamente. E é importante essa discussão que a gente está tendo aqui, porque a gente está fazendo análise de cenário, que é uma das coisas que nós vamos aprender também. Porque isso tudo foi discutido visando um cenário de curto prazo. Então, que é uma análise de cenário bem interessante que vocês falaram aí. E aí, o Cleiton, Ramon, Eduardo, esse negócio que Então, o eu Cleiton falou trabalhei aí... numa empresa... Oi. Tá me ouvindo? Eu trabalhei numa empresa de grande porte, sabe? Ela tem essa filosofia de demitir. E uma determinada época do ano, todo mundo já espera. E já sabem até mais ou menos o dia que vai ser, e aí todo mundo fica naquele clima mais horroroso. Quem que vai ser? E eles falam assim, vai rodar o facão. Vai rolar o facão aqui hoje. E aí vai embora 20. Quando o faturamento da empresa, numa determinada época do ano, cai, eles fazem isso. Aí, aquele tanto de gente embora. Aí depois eles voltam admitindo. Aí o que acontece? Gira muita gente, sempre o clima é muito ruim, não cria fidelidade, sabe? Pouca gente de muito tempo lá. Nossa, é a coisa mais horrorosa que você pensa. É um tipo de cultura doida. Mas isso aí, Cleiton, que você fez em junho, e é um tipo de cultura louca. Imagina, a pessoa já saber que o terror vai ser o mês que vem, daqui a 20 dias, daqui... Nossa, Deus me livre. Dezembro tá chegando, né? Eu tô fazendo agora, eu já tô fazendo agora com experiência. Eu agora estou fazendo, porque em junho eu estava fazendo com base em outubro, né? Agora eu tô fazendo base para dezembro. Tipo assim, agora eu já estou vendo com outros olhos uma possibilidade de demissão, né? Não tem jeito, né? Porque a situação não mudou. Nós mantivemos os contratos renegociados, conseguimos alguns, né? E todo mês eu estou pedindo mesmo. Inclusive, eu estou tentando agora, fazendo avaliação de ser interessante, a empresa precisa comprar equipamento, ser interessante fazer giro e já aproveitar o giro, já que eu vou pegar empréstimo no mercado, e o empréstimo agora, antes do final do ano, que final do ano o crédito é muito mais caro, pegar agora para poder ver se já paga o 13º, sabe? Tipo, já vou adiantar a primeira parcela agora em outubro, sabe? Nossa. Já tô aí nesse... É porque a gente está tentando fazer isso justamente para que a empresa está quebrada? Não, não é isso. É realmente adequar, não fazer loucura, entendeu? Para poder começar o ano de 2021 voltando nas projeções que a gente tinha de crescimento há 2 anos atrás. Ô, Cleiton, inclusive essa era a minha pergunta. Nossa, Cleiton, mas vocês estão vivendo uma ansiedade muito doida, né? Oi, Ramon. Essa era a minha pergunta quanto à questão dos gastos. Vamos dizer assim, foi determinado lá entre vocês que diminuiria, por exemplo, 20%, 15%, né, nos gastos até o final do ano. Aí, por algum motivo, por vários motivos, algum setor precisou, por exemplo, igual você falou, investir em equipamentos. Nesse caso, é aberta uma exceção, leva o caso ao diretor, ao coordenador, para verificar essa viabilidade? Como é que funciona? Isso dentro da Record, no caso. A gente faz assim, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Se você colocar agora, quem puder aí, estiver na Globo agora, e for uma televisão digital, você vai ver que vai ter um desenho de um carrinho de supermercado lá no alto lá. Pode olhar lá que quem tiver TV digital agora vai ter um desenho de um carrinho de supermercado lá no alto da tela. Aquilo ali é um programa. Aquilo ali é mídia pura, porque se você clicar ali vai abrir um link direto para as Casas Bahia. Esse equipamento que faz esse tipo de processo, ele custa $450 mil. Ele tem um nome, que agora não vou lembrar o nome, tá? Mas enfim, ele tem um nome, e aí ele custa $450 mil. Então vamos colocar aí mais ou menos em torno de 2 milhões de reais, certo? Mais ou menos por aí. Vamos colocar 4 vezes 5,
quase 6 milhões de reais. Bom, e ele é importado, ele precisa, e para a gente poder se adequar, a Globo comprou ele lá em 2018, então agora ela está usando. E a Record, ela demorou um pouco para poder comprar, mas agora se viu na necessidade e a gente comprou. Como é que a gente fez? Em junho a gente já sabia, já tinha proposta na mão para poder falar assim, olha, vamos comprar para, no máximo, em setembro a gente está com isso ativo, mesmo diante da pandemia, porque assim, está todo mundo em casa, ninguém está indo nas lojas. Então, isso aí é merchan, isso aí é cachê, isso aí é muita coisa envolvida. É dinheiro que a gente está deixando de ganhar. Ponto. Então a gente mensurou quanto que a gente vai ganhar. Aí existe uma ferramenta que a gente usa dentro da empresa que quanto que está sendo em publicidade de mídias, né? Em mídias de cachê, de merchandising no mercado. Isso são dados feitos pelo próprio Ibope. E aí a gente chegou num número. Falou assim, olha, então a gente teria aí mais ou menos 600 mil reais por mês, né? Hipoteticamente, um valor de 600 mil reais de receita por mês. Bom, ok, 600 mil, se eu pegar os 2 milhões aí, eu pago esse valor aí em 3, 4 meses, certo? Certo. Então eu preciso reduzir alguma coisa que eu não consigo faturar em 600 mil reais. Eu não consigo faturar de cara em 600 mil reais porque não vai ter. Aí o que aconteceu? Chamamos o diretor técnico, que é o diretor que está por conta da compra desse equipamento, né? Ele que traz essa inovação e a cúpula dele, e o diretor de jornalismo. Por que tem a ver o jornalismo? O jornalismo é o produto da empresa. Então, o que a gente vai entregar para o cliente, né? Enfim. E eu falei para ele, olha, o que a gente consegue reduzir para poder, pelo menos, se eu não conseguir faturar os 600 mil, eu consigo faturar 250, 100 mil, que seja. Ele nada. Ele falou assim, não tem jeito, porque eu já trabalho no limite. É o que a gente sempre escuta, todo mundo fala, isso acho que é até padrão, né? Olha, já trabalhamos no limite, a gente não vai conseguir mandar ninguém embora, não vai conseguir manter nada, é isso aí, se qualquer coisa o angu desanda. Então aí o que a gente pegou? Eu peguei, e na mesma hora a gente olhou assim, estava aparecendo uma chamada ao vivo na televisão, e era do helicóptero, sabe? Sabe fazendo o quê? Filmando a Pampulha. Por volta de 4h30 da tarde, um helicóptero no ar, ele gasta R$ 2.500 só para levantar voo. Aí eu falei assim, a gente vai reduzir no helicóptero. O pessoal falou assim, você tá doido? Como é que a gente vai fazer? Eu falei assim, por que eu tô tendo? Eu tô acabando de pagar R$ 2.500 só para ele ficar filmando a Lagoa da Pampulha, sendo que a Lagoa da Pampulha tem aquelas televisões de olho vivo que é de graça da prefeitura. Não tem necessidade disso. Enfim, nós reduzimos o custo do helicóptero, que era de 250 mil mês, para 35 mil mês até dezembro, nesse nível, né? Diminuímos ao máximo, ele praticamente não voa. A gente falou assim, o helicóptero está lá para não voar. E ele envolveu jornalismo. Então, o que eu peguei? Peguei o diretor de jornalismo e falei assim, olha, você não vai poder gastar, você não pode gastar mais 200 mil, você vai ter que gastar 35 mil. Ah, não dá. Você, olha, a gente vai ter que... Ou é isso ou manda embora. Aí, óbvio que ele vai falar assim, vamos subir o helicóptero. Né? Se ao invés de mandar 20 embora, eu não subi o helicóptero, porque 4h30 da tarde a imagem da Pampulha não dá audiência. E aí a gente entregou para o planejamento financeiro do diretor técnico e falou assim, agora você já tem, o que a gente ia gastar aqui, agora você já tem 700, R$1 milhão na mão, certo? Você tem que reduzir mais 10% do seu custo para ter mais 1 milhão, a gente ter 2 e pagar esse equipamento. O equipamento chegou essa semana. Pronto. E aí entra no que o Cleiton está falando, exatamente aqui, ó. Olha a questão totalmente técnica de vocês, mas traduz isso aqui, ó. Acompanhamento de negócios e estudos especiais. Ele nada mais do que falou nesse período aí de alguns estudos que precisavam ser feitos para poder... E aí, esse impacto que está falando aí, dessa questão do helicóptero, envolve o negócio como um todo? O negócio aqui de Minas como um todo? O negócio aqui onde ele trabalha como um todo? Sim, porque é o produto da empresa. Né? Sim, porque é o produto da empresa, exato. E é um negócio, e a redução não é para atender X área,
Essa redução vai ter impacto, né, no negócio como um todo. Não é para facilitar só a parte de entretenimento, de RH e tal, mas afeta o negócio como um todo. Então, é esta visão de negócio que ele falou, para você ver, toda a parte lá de projeção, de gerenciamento, está tudo lá pronto. Estava toda, e baseado nesse planejamento e nesse controle, que ele conseguiu verificar possibilidades de estudar o negócio e das ações que poderiam ser feitas para preservar todo aquele planejamento que foi estabelecido. Essa redução de 40% no que já estava sido planejado, ele só sabe falar desse 40% porque já existia um planejamento prévio. Se é um local, por exemplo, que não tem esse planejamento prévio, as pessoas começam a bater cabeça, começam a fazer reduções, por exemplo, em áreas que não deveriam, mas vai por uma questão hipotética, porque não tinham controle. E não tinha um planejamento prévio. Então, a hora que ele fala esse número exato, uma redução de 40%, porque já foi feita uma previsibilidade anterior. E, por causa de uma variável de pandemia, não conseguiram. Mas o número continua lá. Né? Tanto que, para poder diminuir o impacto menor possível desses 40%, algumas ações foram feitas, que é exatamente esse acompanhamento e estudos especiais aí, baseado em negócio. E é esta habilidade e é esse conhecimento que a gente vai propor para vocês a partir das nossas próximas aulas, entenderam? Foi um resumo, foi um exemplo extremamente vivo de entendimento de negócio, que não tira de você o seu know-how contábil, fiscal, financeiro, mas mostra que você também acompanha o negócio. E aí, eu estou falando aqui para todos, tá? Que a gente precisa ter essa habilidade agora para poder atuar na controladoria como um todo, que a controladoria não é mais algo numérico e que você possa lá, mas que você possa fazer intervenções pontuais para manter esse controle baseado nesse planejamento e baseado em todas essas contabilidades que você precisa responder por ela também. E isso aí tudo dentro de um sistema de informação gerencial, que eu acredito que uma empresa que tem todo o planejamento desse tem um SI, tem um SI muito bem estruturado, né? Para que ele possa dar conta disso aí. E vamos aguardar nos próximos 3 meses. Você fala para a gente, viu, Cleiton? Se valeu a pena essa intervenção. A gente... Porque agora a área comercial vai vender isso, né? Pois é, mas aí eu agora estou justamente nessa parte. Porque agora que a gente resolveu a parte sistêmica, olha, por que eu não estou vendendo igual o meu maior concorrente? Porque eu não tenho a mesma ferramenta. Agora eu tenho. Então agora você vai ter que vender. Filho, se vira. Agora você vai ter que vender. Que é muito parecido com o que a gente está falando. Então, assim, eu tomei uma ação estratégica. O problema era esse. No caso, vender o quê? É que não estou falando, no caso, o exemplo que eu dei. Você concorrer com ele, mas concorrer com ele em quê? Porque é difícil concorrer com a Globo. Não é difícil. Vou te falar que eu tenho aqui, posso te mandar agora, que no mês de agosto, até o dia 15, a Record foi em primeiro lugar em todos os programas. Tá? O Ibope nosso, a gente tem um Ibope 15% maior do que a Globo nos 15 primeiros dias do mês de agosto. Então não é impossível. Tá? Não existe nada Mas de o que impossível. você quer vender nesse caso? Não. Eu não consegui entender. Vamos lá. Você falou que agora você vai ter a ferramenta. Que nem eu tinha falado no começo, a Globo, ela tem a ferramenta que, se você colocar agora aí no seu canal, tem lá se você for de canal digital, você tem lá um carrinho de tipo mercado vermelho. Se você clicar lá na tela do seu computador, da sua televisão, ele vai abrir um negócio lá. Eu não consegui ver esse carrinho, não. Pois talvez ainda não apareça, mas aparece. Tem muitas pessoas, ele aparece. De vez em quando aparece um carrinho vermelho lá. O que é isso? Você clicou lá, ele vai abrir no canto da tua tela uma mensagem de propaganda das Casas Bahia. Agora tá Casas Bahia, mês de agosto é Casas Bahia. Então ele aparece lá, compra geladeira, compra fogão. Olha, por exemplo, tava passando novela Fina Estampa. Aí tem lá, olha, a geladeira da Griselda é da Panasonic. Então compre a geladeira da Griselda, entendeu? Entendi. Entendeu? Aí isso a Casas Bahia tá pagando para pôr aquilo lá. Esse dinheiro que a Record quer pegar. Entendeu? Entendi. Então, assim, do mesmo jeito que a... E aí, Raquel?
Pode falar. Preciso dar um... E aí, Raquel, só do corte para a gente poder finalizar, porque realmente estou um pouco preocupado com o horário. Tá ótima a discussão. É só falar com a Raquel que necessariamente não precisa ser o mesmo cliente Casas Bahia. O vender pode ser para um local, pode ser... Não, sim, eu só tentei entender em que sentido queria bater a Globo. Entendeu? Porque eu sei que o público é completamente diferente, que tudo é completamente diferente. E ele falou no produto, que ele agora tem a ferramenta e que ele ia no maior concorrente. Então, eu estava tentando entender que tipo de produto e que tipo de cliente que ele ia tentar atingir nesse momento, entendeu? Aí vai cair no colo do comercial dele, né, Cleiton? Exatamente. A meta deles vai ter que ser pelo menos 40% maior até dezembro. Ok. Só dando continuidade para que a gente possa cumprir o horário de hoje, é o seguinte, e aí talvez essa parte aqui fecha a nossa aula, ó, Raquel, e aí eu vou tranquilizar, o controle é um profissional generalista. Então, ele tem que ter experiência na área financeira, contábil e administrativa. Alguns de vocês têm muito na área financeira, outros têm na área contábil e outros têm na área administrativa. O ideal é que a gente tenha um conhecimento, um bom controle, se tiver financeiro, contábil, administrativa, bacana. E hoje, muito cobrado na área administrativa. Muito cobrado, inclusive, na área administrativa. Porque essas questões financeira, contábil, quase que já vem com a formação, mas muitas vezes a pessoa tem essa formação, mas não tem um conhecimento administrativo do negócio. Então, o controle tem esse papel generalista. E é muito bom, porque senão fica no imaginário que, por exemplo, tem empresas, eu não estou brincando, que contrata controle advogado. Tá foda aí. Aqui melhorou. Oi? Professor? Oi, professor? Daqui eu senti eu não escutei. Daqui eu senti sua dor. Minha dor? É porque eu mudei. Daqui de posição. Eu senti sua dor. É que eu mudei de posição. Ó, a controladoria... Entende? A controladoria funciona, então, como uma ferramenta... Tá me ouvindo? Sim. A controladoria, então, funciona como uma ferramenta de gestão, que é o que eu estou insistindo, e exerce um papel funcional em todas as áreas. Todas as áreas. Por meio de seus relatórios, auxiliando com propriedade no assunto de tomada de decisão, com segurança e confiabilidade. Então, esse é o grande papel da controladoria, e no papel aí do controle. Subsidiar as áreas com relatório, principalmente para que eles possam ter uma tomada de decisão. Veja, o ideal da controladoria, o papel do controle é subsidiei tal área, a área comercial. A área comercial, isso está pegando, aqui não está pegando. Mas é a área X que vai ter a tomada de decisão para entender como que tem que ser feito. Eu subsidiei falando, olha, você está perdendo o controle aqui, você está perdendo o controle ali. Tamo aí, toma as decisões e subsidia aí as áreas de estratégia do que foi passado para eles. Então, o que eu quero, né, e talvez isso aqui resume todo o nosso artigo, a Controladoria tem comissão é aprimorar os resultados econômicos da entidade por meio da determinação de um modelo de informações fundamentada no modelo de gestão. Ou seja, a estratégia vigente vai guiar a controladoria. Então, todo objetivo que você está procurando e todo o planejamento que foi proposto, a controladoria vai auxiliar na garantia que esse planejamento aconteça. Professor. Então, ela vai subsidiar... Oi? Eu gostaria de compartilhar um fato que ocorreu em relação ao home office, né? No período da pandemia. O escritório onde eu trabalho, ele é 100% presencial. E hoje nós estamos 100% home office, todos nós. O papel da controladoria foi essencial para hoje isso está ocorrendo, né? Porque, no caso, hoje eu consigo transferir uma ligação para qualquer pessoa do escritório, do meu celular.
E eu acredito que, no caso, se não fosse, né, a estratégia do controle para isso ocorrer, a gente teria muita falha na comunicação com os clientes. Olha para você ver. É uma controladoria que adaptou ao momento atual. Sim, e o departamento dele é atual, não tem o quê? Nem 2 anos, tem, se eu não me engano, 1 ano e 8 meses na empresa. E ele já está fazendo a diferença, sabe? Claro. E é isso que tem que fazer mesmo, né? Facilitar para que, mesmo que tenha um impacto aí financeiro, o impacto dos negócios, seja o menor possível. Sim, sim. Né? Esse é o grande papel da controladoria e esse é o convite que a gente está fazendo com vocês, para vocês entenderem de finanças, contábil, auditoria, mas também entender de gestão do negócio a qual você está ali inserido. É isso, pessoal. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Obrigado. Oi? Não, professor, obrigado. Eu quero. A aula é excelente, viu, gente? Muito bom. Todo mundo participando, todo mundo contribuindo, adorei. Pessoal, o que Muito acontece? boa a aula, professor. Obrigado. Eu passei para vocês o case da Fiat, né? Então, vocês vão ter esse final de semana, vocês vão só ler o case da Fiat e vão tocar, vão ler. É um case aí da Fundação. Eu acho que eu vou pedir só um minutinho, assim, eu sei que eles estão, né, a gente já está só para que a gente possa colocar a estrutura aqui. Oh, Jesus, não é isso aqui não. Ó, tá aparecendo aí agora? Tá aparecendo na sua pasta. Sua pasta? É só a pasta, professor. E agora? Sim, apareceu. Casos FDC. Nós vamos trabalhar um caso que é da Fundação Dom Cabral, que aí é um caso que fala aí sobre a questão da Fiat de Betim. Nem precisa falar, né, que eu geralmente vou trabalhar com vocês, né, porque é o que é de melhor, a primeira escola de negócios da América Latina, enfim. Então, a gente vai trabalhar cases bem atuais. Então, eu estou trabalhando aí com vocês, eu vou pedir para vocês dar uma lida nesse case, sobre o contexto aí. Eles têm a Fiat Betim trabalhando uma estratégia de inovação. Então, vou só pedir para vocês virem com o texto, com esse caso lido, e a partir da próxima aula nós vamos começar a criar um mapa estratégico baseado nesse case. Então, a gente vai ficar as próximas aulas trabalhando BSC e trabalhando a questão do mapa estratégico. E aí, durante o desenvolvimento das aulas, eu vou sugerir para vocês uma ferramenta para que a gente possa fazer as nossas estratégias rodarem com ferramentas clássicas como PDCA e análise SWOT. Só que eu vou fazer isso com ferramentas como o que o Cleiton também falou que trabalha lá já. Porque eu acho que a contribuição tem que ser essa. A gente tem que trabalhar a ferramenta de 2020. Então, nós vamos trabalhar de um case de uma empresa aqui próximo, trabalhar a estratégia e trabalhar a ferramenta, uma ferramenta gerencial, onde todo mundo possa executar o gerenciamento além da questão empírica só do papel. Então, nós vamos fazer o mapa estratégico, logo em seguida a gente joga essa estratégia dentro do Trello. Ok? Ok. Combinado. Ok. Combinado? Pessoal, eu só preciso fazer chamada por causa da pontuação de hoje. Cleito tá aí, Eduardo tá aí, Emerson tá aí? Não. Não? Não conheço o Emerson, não. Emerson, não tem Emerson, não tem?
Tá um nome aqui, eu tô seguindo a lista que foi passada. Hugo tá aí, Marcos Henrique tá aí, Paulo Henrique tá aí, né? Paulo tá aí? Sim, professor. Poliana. Tá, ela respondeu no chat, professor, parece que está sem microfone. Raquel tá aí, Ramon tá aí, Saulo tá aí, Vânia tá, Alessandra Ribeiro. Conhecem, não? Sim, conheço, mas não está. Elisângela. Estou aqui. Fabrício. Fábio tá aí? Estou aqui. João Lucas. Então, boa noite, gente. Até segunda. Com Deus, Raquel. Esse João Lucas, eu acho que é um que teve matriculado um dia, de uma semana, não sei, eu acho. E saiu. Raquel, melhoras, eu viu? saí aqui, mas não saí. Obrigada, professor. Renata Dias tá. Estou aqui. Ok, pessoal. Obrigado e tenha um excelente final de semana. Boa noite a todos também. Obrigado, você. Gente, qualquer coisa, meu telefone está disponível. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato, viu? Obrigada, professor. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até segunda. Boa noite, até. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Oi, Ramon. Marcos Henrique. Fabrício. Não, estou aqui ainda, mas sem dúvidas. Obrigado, boa noite. Tô totalmente disponível, viu, Marcos? Fabrício.